Negócios na pauta. Oferecimento Cimento Bravo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. No programa de hoje teremos um tema muito importante para a logística, as exportações e a economia brasileira. Estamos falando da conclusão da Ferrovia Norte-Sul. Com o término do trecho entre Goianira e Palmeiras de Goiás, dia 25 de maio passado, os 2.200 quilômetros de trilhos entre a Açailândia, no Maranhão, e Estrela do Oeste, em São Paulo, a saga de construção da Ferrovia Norte-Sul está finalmente finalizada. O que isto representa para a economia nacional? Como isto vai impactar nossa matriz de transporte de cargas e qual vai ser o impacto nos custos das exportações e das mercadorias para o consumo interno? Se quer saber tudo isto, fique com a gente porque o Negócios na Pauta está começando e este é o destaque de hoje. 36 anos depois de lançado o projeto, durante o governo do presidente Sarney, a construção dos 2.200 quilômetros da Ferrovia Norte-Sul foi finalizada, com a conclusão do trecho entre Goianira e Palmeiras de Goiás no dia de 25 de maio passado. São 7 grandes trechos que ligam Estrela do Oeste, em São Paulo, a Açailândia, no Maranhão, rasgando o interior do território brasileiro e passando pelas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Por meio das conexões ferroviárias nos estados de Maranhão e São Paulo, os portos de Santos e do Complexo Portuário de Itaqui estarão conectados fisicamente, sinalizando uma mudança estrutural na logística brasileira. Esta ferrovia foi projetada para transportar até 60 milhões de toneladas por ano e promete revolucionar a logística nacional com a redução de frete de transporte de cargas. Só para exemplificar, um comboio ferroviário carrega até 1.000 toneladas de soja, o que equivale ao volume de 30 caminhões. E para a distância de 600 quilômetros, a redução do frete pode chegar a 30% ou 70% se comparado ao transporte rodoviário. O impacto na competitividade da produção agrícola das regiões do Centro-Oeste e do Mato Piba deve ser significativo, reduzindo o maior custo hoje enfrentado pelos produtores que são voltados à exportação, que é o transporte até os portos nacionais. Além do que, deverá ocorrer a atração de investimentos em toda a extensão da ferrovia, trazendo mais desenvolvimento e empregos para os municípios do entorno. Uma nova etapa deste desenvolvimento da infraestrutura logística nacional deverá ocorrer nos próximos anos, com a finalização das ferrovias previstas para serem conectadas à Ferrovia Norte-Sul, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, a FICO, e a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL. Bem, hoje temos aqui personalidades relevantes em toda esta saga da Ferrovia Norte-Sul, que durou 40 anos, quase 40, e figuras proeminentes do setor de transporte ferroviário e portuário brasileiro. Nós temos aqui Luiz Raimundo Azevedo, que é ex-presidente da Valec, que é a empresa que foi concessionária da Ferrovia Norte-Sul e também implantou, e Hernânio Muraro, que é sócio hoje da Biru Engenharia e também já foi presidente do Porto de Mucuripe, no Ceará. São pessoas que conhecem bem toda essa questão logística brasileira e com eles a gente vai aprender um pouco mais aqui sobre tudo isso. Esse é um tema que nós já abordamos há quase 3 anos atrás, né? O Negócio na Pauta daqui a mais 6 meses, está fazendo 3 anos no ar. E foi Ferrovia Norte-Sul, com o nosso querido José Reinaldo Tavares e o Ted Lago, então presidente da EMAP, foi o programa de maior repercussão que nós tivemos aqui. Pra vocês terem uma ideia, hoje eu estava fazendo uma verificação lá no YouTube, ele tem quase 7.000 acessos. É um número muito expressivo, sinal que é um tema que exige ou quer a participação de muitas pessoas que querem saber o que está acontecendo. Então, o Luiz Raimundo aqui está a segunda vez conosco, muito obrigado. Hoje ele é também presidente do Conselho Maranhão Export.
do qual me deu a honra de fazer parte também. E essa figura aqui, mítica da nossa logística nacional, o Hernani Muraro, que agora já é maranhense, porque já mora aqui há alguns anos e acho que não sai mais. Verdade. Boa noite a vocês. Boa noite. Boa noite. Bem, finalmente, após um longo período de polêmicas, avanços e retrocessos, a Ferrovia Norte-Sul está concluída, pelo menos esse trecho que sai daqui de Açailândia e vai até Estrela do Oeste, em São Paulo. Então, através da malha ferroviária paulista e da ferrovia Carajás, nós temos os dois maiores complexos portuários do Brasil, que é o Porto de Santos e o Complexo Portuário de Itaqui, estão ligados, conectados fisicamente por trilhos. Isso dá uma mudança substancial na matriz de transporte brasileira. O Luiz Raimundo participou diretamente disso quando era presidente da Valec, e o Hernani com certeza acompanhou isso, apesar de não estar diretamente, ele participou. Ele é bem mais novo que a gente, né, Luiz Raimundo? Não tá mais. Eu, na época, eu morava em Brasília, trabalhava lá no setor de elétrico e vi qual foi a luta que o presidente Sarney e o ministro Zé Reinaldo tiveram para botar esse projeto adiante. Era muitas resistências. Como é que foi tudo isso? Você acompanhou, participou de tudo? Eu me lembro muito bem dessa odisseia do nosso presidente José Sarney, e interpretando um desejo de planejamento de transformar o Brasil, a matriz de transporte do Brasil, numa coisa um pouco mais chegada à ferrovia, ele e sua equipe tiveram um estalo muito importante ao desenhar a ferrovia, o traçado da Ferrovia Norte-Sul. O traçado da Ferrovia Norte-Sul tinha início realmente em Açailândia, em Itinga, chegava a São Paulo, mas era um ponto só de passagem, porque iria terminar no Porto Grande, no Rio Grande do Sul. Daí o nome. Seriam 4.400 quilômetros, não 2.200. Era mais de 4.000 quilômetros, né? De tal maneira que esse projeto foi bem lançado, mas encontrou, como você sabe, todo projeto grandioso como esse encontrou uma certa forte resistência. Você se lembra muito bem que chegaram a um xiste medonho de apelidar essa ferrovia de ferrovia que liga nada a coisa nenhuma, não é? Como eu sei que projetos de infraestrutura devem ser tratados como projetos de Estado e não de governo, apesar desses 36 anos, eu ainda estou muito feliz porque um projeto de infraestrutura suplantou o governo do presidente Collor, vários governos de Fernando Henrique Cardoso, dos quais nos dois governos eu fui dele, nos dois mandatos, eu fui presidente dessa estatal Valec, passou por tudo isso e agora nós estamos vendo a Rumo anunciar para todos nós a conclusão do pequeno trecho lá de Goianésia, em Goiás. De tal maneira que é uma saga que agora está terminando. E agora nós vamos começar a ganhar os frutos dessa ferrovia. É esse o que eu estou esperando agora. O próximo passo será a vistoria da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Depois dessa vistoria, eles darão, digamos assim, o seu ok para começar a parte operacional. E como é que você viu tudo isso? Como é que você acompanha tudo isso, Hernani? Depois do Luiz falar, eu acho que eu me perdi em qualquer acréscimo que eu possa fazer no histórico. Eu vou corrigir só uma coisa, que eu nunca fui presidente do Mucuripe, não. Os meus sócios foram presidentes portuários. Eu não cheguei nesse status, não. Okay. E fui logo para a consultoria. Mas fui um quadro de importante na engenharia do Mucuripe muito tempo atrás. Eu vejo a Ferrovia Norte-Sul não com os olhos de quem começou a construir ela, e eu gosto muito dessa fala do Luiz quando ele diz, quando ele cita a brincadeira de mau gosto que se falava de liga nada
ou nada a lugar nenhum, né? Porque o projeto de longa maturação, que é um projeto de infraestrutura, no caso de Estado, ele é década, né? Então, a geração de vocês que começou a construir uma ideia e passou por brincadeiras, né? Tem 40 anos depois uma nova geração olhando para o funcionamento dela. Eu queria fazer memorizar um rápido mapa, né? Santos vai se ligar ali próximo a Santa Bárbara do Oeste, né? Isso. Estrela do Oeste. Estrela do Oeste, desculpa, através da malha paulista. Isso. Sobe mais ou menos 1.500 quilômetros de concessão. Na verdade é uma subconcessão, né? Porque a concessionária é a Valec, que hoje está como Infra-SA. 1.500 quilômetros como rumo, que também administra a malha paulista. Depois você tem mais ou menos 740 e pouco com o VLI e Estrada de Ferro Carajás até o que a gente chamaria de margem direita da Baía de São Marcos. Sim. Por quê? Porque existe um projeto da margem esquerda, que é do Terminal Portuário de Alcântara, que ligaria até a Sailândia, um ramal pelo lado oeste, né? Do estado, passando ali pela região ligada à margem oeste da Baía de São Marcos. Aí você citou aí, né, pelo menos 3, né, passagens, né? Isso. VLI, em trechos em que ela é só operadora, né, e a EFC, que é Vale de fato, Isso. E a Rumo em 2 trechos, o trecho que é a Norte-Sul e o trecho que já é malha paulista, né? Isso. Esse tema vai suscitar uma outra questão lá na frente, que é o direito de passagem. Perfeito. Que é uma coisa que já foi muito aperfeiçoada aqui no Brasil, não estamos ainda no nível do direito de passagem que vigora nos Estados Unidos, mas já melhorou bastante, né? Eu diria que falta ainda um operador nacional ferroviário nos moldes que a gente tem um operador nacional do sistema de energia, que ele é que determina as passagens, né? Aqui é o próprio operador que determina as passagens e diz quais são suas janelas. Isso é uma discussão um pouquinho técnica, de vez em quando a gente vai entrar nessas coisas mais técnicas, mas eu estou aqui para corrigir meus amigos, apesar de ser engenheiro eu também sou, eu fico olhando para vocês aqui do outro lado. Esses caras estão falando alguma coisa que a gente não está entendendo nada. A gente vai tentar traduzir aqui, mas daqui a pouco. A gente faz agora uma rápida pausa e já nós voltamos mais para saber sobre essa saga da Ferrovia Norte-Sul.